Tá, é o seguinte, temos uma waifu cadeirante. Um anime que começa meio mal, tipo, a mina é muito babaca. Nos primeiros 30 minutos de filme, ela transforma a vida do cara no próprio inferno. E lá no meio do filme aí tem um acontecimento tão inesperado, tipo assim, aconteceu tão do nada, que eu necessitei voltar o filme, entendeu? Tipo, pra poder entender direito o que tinha acontecido. E nem o cara que só queria ganhar uma grana e ir pra outro país escapou, velho. Nesse vídeo, eu vou comentar um pouco da história desse filme, que saiu lá em 2020, fez até um sucesso na época que saiu, mas nada muito exagerado. Eu tava muito afim de ver esse filme também, e eu pensei em transformar em um vídeo aqui pro canal. Então, a Josie, que é o nome do protagonista, ela é deficiente e não consegue andar. E o cara, ele trabalha na área lá mergulhando. E a história começa quando a Josie, ela acaba sendo empurrada de uma ladeira. E antes dela cair no chão, quem tá lá pra segurar é o Suzukawa, que é o nome do protagonista masculino. Ele salva a vida dela, mesmo sem querer. E em vez de receber um obrigado, um elogio, ela começa a xingar o cara, tipo, de graça, sem nenhum motivo. E depois nós vimos a avó dela correndo pra tentar socorrer a neta. E quando chega lá, ela agradece o menino, coloca ela na cadeira de volta e começa a levar ela de volta pra casa. Então ele acompanha elas duas e chegando lá, ela oferece para ele entrar na casa dela para poder tomar café como agradecimento por ter salvado a vida da menina. Mas assim que ele entra, a Josie começa a tratar ele super mal, como se ele tivesse invadido a casa dela apenas para comer de graça. Nesse momento, a senhora percebe que o cara, ele não tem muito dinheiro. E claramente ela já estava cansada de cuidar da menina. Ele faz uma proposta, tipo, para trabalhar aqui e ia pagar ele, sendo tipo um escravo dela, literalmente. E o cara aceita, porque ele tá precisando de dinheiro, porque ele quer ir pra ajudar no anterior. E nos próximos dias, ele vai literalmente comer o pão que o diabo amassou. Quando ele chega na casa da senhora de novo, ele descobre que o trabalho dele é fazer literalmente tudo que ela mandar. Então, ela aproveita pra ser tipo o ser humano mais FDP possível. Pede coisas tipo contar quantos pelos tem um carpete só pra irritar ele e ele pedir demissão. E depois de um mês, ele já tá tipo de saco cheio. Mas ele tá ganhando tipo uma grana boa pra fazer isso. Então ele meio que vai conversar com os amigos dele pra desabafar, que é o Hayato e a Maio, que dizem pra ele tipo desistir desse emprego, que não tá dando certo, mas ele decide ficar ainda por mais um tempo. Então, tem um dia que ele chega lá, na casa, e não tem ninguém lá. E ele decide meio que vasculhar o quarto dela, que ele nunca tinha entrado lá. Aí ele descobre que ela ama muito o mar e também gosta de desenhar. Depois disso, o protagonista sai da casa e encontra a avó da menina que pede ajuda pra ele achar a neta. E ele encontra a Josie quase sendo atropelada por um trem, salva ela novamente e a menina começa a xingar o cara mais uma vez. Mas nesse momento, ela diz que queria ir ver o mar. Aí ele decide levar ela, só que a avó não deixava ela sair de casa por medo. Então, tudo era novidade pra ela. Metrô, rua, gente. E quando um cara esbarra nela e a xinga, o Suzukawa vai lá e defende ela, quase desistindo de ir ver o mar, mas ele convence ela a continuar. E quando eles chegam lá no mar, ele carrega ela no colo até a água. Bonitinha até essa cena aí, a animação realmente ganha um grande destaque, acho que é o melhor momento da animação do filme todo. Realmente bem bonita essa cena. Depois disso, a avó fica muito irritada com o cara, falando que se ele sair de novo com a neta dela sem permissão, ela vai castrar ele. E como nessa parte do filme o cara já tinha essa pegada garota, então eles começam a ser escondidos. Rolam umas cenas bem bonitinhas, eles vão pra biblioteca, ela faz uma amiga lá, e aí descobrimos que, impressionantemente, ela já tinha 24 anos, porque ela parece ser mais nova que o protagonista. Então ele leva ela pro trabalho dele e ela fica tipo com um ciúmezão da amiga dele. Até que eles se separam porque ela não queria mais ver o cara de novo por ciúmes. Então eles voltam a falar de novo. E numa cena meio que inesperada deles caminhando no parque, do nada corta pro funeral da avó da menina.
Foi tão inesperado que eu voltei a cena pra ver direito. E realmente pegar todo mundo de surpresa. Aí nessa parte da história, a Josie demite ele, porque agora ela não tem mais o dinheiro pra poder ficar bancando ele. E o cara fica mal, pô. Pensa até em desistir de ir pro México. Só que a Mio, que é amiga dele, tenta falar com a Josie pra ela apoiar o sonho dele, pra ele não desistir. Só que a Josie não sabia que ele ia sair do país, ele nunca tinha comentado. Então eles começam a discutir, ela começa a fazer birra de novo, desaparece, e nesse momento já tava de noite. Então ele procurando ela, vê que ela ficou presa na pista e tá vindo um carro. Nesse momento que o cara é atropelado. E pô, eu achei que o cara nesse momento ia morrer. Então passa um tempo, ele acorda, e quando ele vai fazer uma consulta com o médico, ele diz que é muito difícil ele voltar a andar. Então meio que o sonho dele de virar mergulhador meio que acabou. Então ele entra no fundo do poço, a Josie se sente muito culpada, porque foi culpa dela que ele se machucou. E quando ela vê que o cara tinha desistido de tudo, ela começa a se esforçar pra tentar animar ele. Tentando fazer um livro ilustrado, já que ela desenhava. E depois de ver ela se esforçando, ele decide começar a focar na recuperação. Depois de um tempo, ele volta a andar com as muletas. Eles marcam de saírem no Natal. Ela desaparece. E ele chama os amigos dele e a amiga que ela fez na biblioteca pra procurar ela. E no final ela acaba sendo empurrada de novo de uma ladeira. O cara corre e consegue segurá-la mais uma vez. Eles se declaram, os dois se beijam. Dá a entender que começam a namorar à distância. Ele consegue ir pro México, realizar o sonho de estudar lá. E aí tem umas cenas pós-crédito deles quando ele tá na feira de verão. Ela se torna uma pessoa muito melhor do que no começo do filme. E parece que ela tá seguindo o sonho dela de ser uma ilustradora, como ela queria também. Mas e aí, gostaram do anime? Por quem assistiu? Não tem nenhuma fonte oficial pra assistir, mas é muito bom, pô. Você encontra em qualquer site, caso queiram ver. É isso, valeu.